Eclesiastes capítulo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz abaixo do sol? Uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe e apressa-se a voltar ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando e o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche ao lugar para onde os rios vão, para ali tornarem eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas, o homem não o pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há algumas coisas de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também delas não haverá lembrança, entre os que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração à sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. Falei eu com o meu coração, dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras. E vim a saber que também isso era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. E é uma coisa bem interessante, porque hoje a gente tem uma frase que deriva disso, né? A ignorância é uma bênção, ou seja, aquele cara que muito sabe, que muito entende, ele tende a sofrer mais pelo conhecimento que ele tem. Tipo, um cara que é ignorante, vamos dar um exemplo aqui dos assuntos que a gente aborda, acerca de relacionamento. O cara é ignorante acerca de relacionamento. Ele sofre o mesmo tanto que eu e você sofre com esse conhecimento que temos, certo? Então é isso que Salomão está dizendo. Que a sabedoria, ela há muito enfado. E o que aumenta em conhecimento, aumenta a dor. Entendeu? E o que acontece? Ele vai dizer aqui também, ó. É interessante que tem uma música de uma banda de pagode antiga aqui da Bahia. Tem aquela frase lá, acho que é o Tchan, né? Pau que nasce torto, nunca se endireita, né? Basicamente, eu acho que vem desse termo aqui de Salomão, né? Aquilo que é torto não se pode endireitar. Eu acredito que vem desse termo, né? Então você vê que essa sabedoria é aplicada, e isso aqui é um fato. Salomão começou a olhar, parar e olhar os trabalhos que eram feitos, tudo que era feito, ele definiu que o que? Porra, tudo é enfado, tudo é cansaço, né? Tudo é vaidade, o cara faz aquilo, mas é vaidade. Você se aplica aquilo, mas é uma vaidade, querendo ou não é uma vaidade. E aí ele vai dizer, ó, capítulo 2, e disse, eu no meu coração, ora, vem, eu te provarei com alegria, portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de todas as espécies de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de
cantores e cantoras, e das delícias dos vinhos dos homens, e de instrumentos de música de toda espécie, e fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplar a sabedoria e a loucura, e a astutícia, pois que fará o homem que seguiu ao rei, o mesmo que outros já fizeram? Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a astutícia. Quanto à luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Então também entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Assim eu disse no meu coração: como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim, porque então busquei eu mais sabedoria. Então disse no meu coração que também isto era vaidade. Ou seja, né? O que Salomão está dizendo? O que vai acontecer com o homem que não é sábio, vai acontecer o mesmo com o homem sábio. Então ele se perguntou: por que eu busquei sabedoria? Que vantagem teve isso para mim? Tipo, o que vai acontecer com um homem simples e comum vai acontecer comigo, ou seja, é pura vaidade, né? O que eu busquei foi uma vaidade. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá, e como morre o sábio, assim morre o tolo. Por isso odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo? Todavia, se assenhorará de todo o meu trabalho que realizei e em que me louvei sabiamente debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então eu me envolvi e entreguei o meu coração ao desespero no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza. Contudo, deixará o seu trabalho como porção de quem ele não trabalhou. Também isto é vaidade e grande mal, porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Isso aqui é interessante, porque o que é que Jesus vai falar? Ele vai falar da parábola do homem rico, e o que é que Jesus vai dizer? Tolo, se hoje te pedir a tua alma, tudo que tens preparado, para quem ficará? Né? Ele diz que o homem rico, ele aumentou suas riquezas, destruiu celeiros, construiu maiores, e foi lá, e aí ele parou e ficou. Agora descansa, minha alma, folga-te, porque você tem para toda a sua vida. E aí o Senhor diz: tolo, quando tu morrer, tudo que tens, para quem restará? Você vai levar isso para o túmulo? Não obstante, mais adiante, Jesus vai dizer o quê? Que em toda a sabedoria de Salomão, nem ele mesmo se vestiu como os lírios do campo, como a sabedoria dos lírios do campo. E aí Jesus chega ali para os discípulos e diz: não fará mais o Senhor, o vosso Pai Celestial, para vós? Quer dizer, aquilo que eles almejavam, riqueza, grandeza, Jesus está dizendo, nem Salomão, na sua grandeza, na sua pompa, se vestiu como o lírio dos campos. O que é que Jesus está falando? Simplicidade. Simplicidade, né? Vamos lá. Continuar de onde eu parei. Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração, também isto é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Ou seja, o que Salomão diz, é muito melhor o homem que trabalha e goza do trabalho da sua mão, sabe? Ele trabalha e ele tem aquele prazer de comer e beber e dormir, sabe? Esse deveria ser o prazer máximo do homem, por todas as coisas feitas na terra. E eu acho que isso aí é conquistado através do homem do campo, que ele tem prazer de trabalhar para comer do suor da sua mão.
E a única preocupação do homem do campo é descansar para no outro dia estar apto. Né? Ele não precisa lutar por um cargo maior, construir mais coisas, adquirir mais conhecimento. Ele só precisa saber lidar bem com o que ele tem em mãos. Pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Deixa eu ler o capítulo 3, qualquer coisa aí, depois eu continuo. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para tudo, para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles se exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem come, bebe e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus traz durará eternamente, durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda boa obra. Disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa, como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todas são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Esse final, obviamente, aqui, Abraão não tinha muita ciência da obra redentora de Cristo e da vida eterna ao lado do Pai. Tá? Para os santos, isso não, obviamente, não é válido, porque nós veremos todas as obras feitas aqui na terra e julgaremos os homens. Depois, se vocês quiserem, a gente continua do capítulo 4, tá? Porque, assim, os últimos capítulos é que ele vai findar o pensamento dele e fica bem interessante. Fica, assim, vocês vão entender muita coisa sobre o tempo atual.